Lá, o trabalho intitulado são empresas que realizaram o IPO e empresas que não realizaram, e a comparação dos indicadores financeiros. Em relação à introdução, esse trabalho analisa um dos momentos mais decisivos para qualquer empresa, que seria a abertura de capital, conhecida como IPO, que é a Initial Public Offering. E a abertura de capital ou IPO é um momento estratégico em que a empresa começa a negociar suas ações na B3. Esse movimento pode gerar recursos para a expansão, dar liquidez a investidores e aumentar a transparência da companhia. Porém, os recursos mostram que o IPO não é uma garantia de resultados positivos sustentáveis. Muitos trabalhos indicam que crescimentos de receitas no curto prazo, mas também aumento de risco e queda na rentabilidade no longo prazo, o que transforma não apenas a forma de financiamento das empresas, mas também a governança e até as estratégias no longo prazo. Os problemas que buscamos responder, o problema que buscamos responder seria como se apresenta o desempenho financeiro de empresas que realizaram o IPO em comparação às empresas que não realizaram. E o objetivo foi comparar esses indicadores financeiros utilizando dados de 2019 a 2023 das 3 empresas selecionadas. E essa análise é relevante porque o setor de construção civil tem um grande impacto econômico e é altamente sensível ao acesso de capital. E ao abrir o capital de uma empresa não é uma decisão simples, está diretamente relacionada ao momento de mercado e aos objetivos estratégicos dos acionistas, né? De acordo com Oliveira e Martelan, de 2014, essa decisão costuma ser mais frequente em períodos de alta rentabilidade, mas também quando as empresas estão mais endividadas, porque o IPO ele pode ser uma alternativa de captação de recursos. Segundo Lucas McDonald, de 1990, e também Stefan Zanini, de 2014, o IPO pode trazer 2 ganhos importantes, que seriam a redução do custo de capital e aumento da visibilidade da empresa, principalmente perante analistas e potenciais investidores. E a literatura aponta que a decisão de abrir o capital está ligada a condições de mercado favorável, a redução de custo de capital, ao interesse de investidores institucionais e pesquisas como a de Oliveira e Cai de 2015 mostram ganhos iniciais, mas deterioração posterior nos retornos. Outros autores, como D'Agostino e colegas, observam que há sim aumento de receita, mas há desaceleração de indicadores de rentabilidade. Isso nos mostra que o IPO é uma faca de 2 gumes. Ele te dá fôlego de caixa, mas aumenta a pressão por resultados no curto prazo. Ou seja, abrir o capital é uma decisão que vai além da necessidade de recurso. Ela envolve questão de mercado, oportunidade de crescimento e também estratégias para os atuais e futuros acionistas. A pesquisa feita nesse artigo é uma pesquisa descritiva, documental e multicaso, que foram analisadas 3 grandes consultoras brasileiras, que foram a Mitria, a Cury, que realizaram o IPO em 2019, e a Plaenge, que optou por manter o capital fechado. E foram coletados dados dos balanços e relatórios anuais de 2019 a 2023 das 3 companhias e calculados indicadores como ROA, ROI, ROI, grau de endividamento, fluxo de caixa por ação, QDTOB e VGV. E a comparação entre as empresas permite observar padrões distintos relacionados à decisão de abrir ou não o capital. A pesquisa descritiva busca a gente observar, registrar, analisar e interpretar outros fenômenos, sem interferência do pesquisador, ou seja, os dados são estudados no seu estado natural, sem a manipulação. No nosso caso, significa que os dados coletados serão a base para analisar o desempenho das empresas em 3 situações, antes do IPO, depois do IPO, e também no caso da decisão da Plaenge, que optou por não abrir o capital. Então, portanto, a pesquisa descritiva ela garante uma visão realista dos efeitos do IPO, sem distorção causadas
pela intervenção do pesquisador. Segundo Peyton, em 2015, a pesquisa multicaso ela é indicada quando a fonte dos dados envolve unidades específicas, como as instituições ou as empresas. E no nosso trabalho, a escolha pelo multicaso se deve ao fato de analisarmos 3 construtoras que estão entre as maiores do país, conforme o ranking da Intec em 2024. 2 delas abriram capital, que foi a Mitre Health, que apresentou a desvalorização depois que abriu, e a Cury Construtora, que registrou uma valorização. E a terceira empresa, a Plaenge Empreendimentos, optou por manter o capital fechado. E com isso, conseguimos comparar diferentes trajetórias, né? A valorização, a desvalorização e a manutenção do capital fechado, o que enriquece a análise em questão. Lakatos e Marconi, em 2003, destacam que é possível adotar diferentes técnicas de coleta, como pesquisa documental, entrevista e questionários. As informações foram coletadas a partir de relatórios financeiros disponibilizados pelas próprias empresas, né? Dentre elas, balanço patrimonial, demonstração de resultado, relatórios da administração, entre outros. Mitre realizou o IPO com planos ambiciosos de crescimento. No segmento de médio e alto padrão, houve um grande entusiasmo dos analistas, porém eles já apontavam riscos, né? De fato, os resultados mostraram forte crescimento de receita de VGV, porém a queda expressiva de indicadores de rentabilidade como ROA e ROI cresceu em escala, perderam eficiência em transformar investimento em lucro. A Cury, que foi voltar num segmento de baixa renda, também abriu capital no mesmo período e as ações foram precificadas antes da abertura abaixo do esperado. Mas a empresa se destacou por geração de caixa e crescimento em VGV. Diferente da Mitre, a Cury ela conseguiu melhorar o ROI e ROA após o IPO, mas enfrentou também desafios de endividamento, execução das metas, os próprios investidores com certa dificuldade em aceitar uma valorização das ações a curto prazo. Entre as duas que abriram capital, a Cury ela se mostrou com uma maior eficiência no uso dos recursos. A Plaenge, por sua vez, escolheu não abrir o capital, mesmo diante de grande interesse de investidor, ela manteve sua estrutura de capital fechada, sustentado por um crédito bancário próprio e uma gestão conservadora. E o resultado foi a estabilidade. Ela teve uma menor oscilação nos indicadores de crescimento controlado, sem grandes saltos de receita, mas uma maior consistência na eficiência operacional. A Mitre e a Cury, após o IPO, as duas registraram um crescimento expressivo nas receitas e no VGV, mostrando que o capital captado realmente permitiu ampliar os projetos e aumentar o ritmo de lançamento. Mas os indicadores de rentabilidade, como ROA e ROI, apresentaram queda nos períodos seguintes, o que sugere que, mesmo com mais recursos, houve redução da eficiência na conversão de ativos e patrimônio em lucro. O ROI também não acompanhou o crescimento da receita, o que indica que o retorno sobre os investimentos feitos após a abertura de capital foi mais baixo que o esperado. Por outro lado, houve melhora no grau de endividamento, que depois da entrada de capital próprio, reduziu a dependência de financiamento bancário. Como a Plaenge não abriu capital, ela manteve uma gestão mais estável e previsível. Os indicadores como ROA, ROI e ROI não sofreram grandes oscilações, permanecendo em patamares consistentes. E essa estabilidade indica que, sem a pressão do mercado acionário, a empresa conseguiu manter uma eficiência e lucratividade sem comprometer o modelo de negócios. E os resultados permitem tirar algumas conclusões importantes, como o IPO não é garantia de maior rentabilidade. A Mitre e a Cury tiveram sim um crescimento em receita e VGV, mas enfrentou queda nos indicadores de eficiência e lucratividade. O IPO ele fortalece o acesso ao capital e reduz o endividamento, mas a pressão por resultados a curto prazo pode sim prejudicar o desempenho operacional no médio prazo.
As empresas que permanecem privadas, como Plaenge, pode ter menos acesso imediato a recurso, mas preservam uma maior consistência e equilíbrio em seus indicadores financeiros. Portanto, a principal contribuição do artigo é mostrar que o IPO deve sim ser visto como uma estratégia de crescimento, mas que exige planejamento para que os recursos captados realmente se convertam em eficiência e rentabilidade no longo prazo. Em síntese, a pesquisa evidencia que abrir o capital pode trazer ganhos de visibilidade, liquidez e expansão, mas também risco na queda de eficiência e desafios de governança. E já a permanência como uma empresa privada garante a estabilidade e limita a velocidade de crescimento. Essa análise feita nos indicadores, com base nos indicadores das empresas analisadas, que foi a Mitre, a Cury e a Plaenge, ajuda a compreender melhor o impacto real do IPO na estrutura financeira e no desempenho das empresas brasileiras no setor de construção civil. E os resultados confirmam a literatura. O IPO impulsiona um crescimento inicial, mas não garante uma eficiência operacional no longo prazo. Assim como apontou Caio e Oliveira, os retornos tendem a cair após alguns anos e se alinharam também com Calil e Benedito, que observaram um aumento das receitas, mas as quedas em rentabilidade de ativos. E já a Plaenge confirma o que Stephanie Zanini defende. Manter o capital fechado pode sim trazer uma maior estabilidade em setores de longo prazo, como a construção civil. E podemos concluir que abrir o capital é sim uma decisão estratégica que pode acelerar o crescimento, mas aumenta a pressão de resultado e tende a reduzir a estabilidade. E a Mitre e a Cury cresceram rapidamente em receita e VGV, mas com oscilações nessa rentabilidade. Diferente da Plaenge, que seguiu uma estratégia mais conservadora, com resultados menos ousados, mas mais sustentáveis. Portanto, no setor de construção civil, onde os projetos exigem um longo prazo, manter o capital fechado pode representar maior segurança enquanto ao IPO, trazer maior risco e rentabilidade. Em resumo, o IPO é sim um instrumento poderoso para as instituições, mas exige mais cautela. Nem sempre ele gera valor de uma forma sustentável. Depende da estratégia da companhia, da execução e da disciplina financeira da empresa. E esse estudo reforça a importância de avaliar não apenas o potencial de captação de recursos, mas também a capacidade de transformá-los em resultados duradouros. Termino com algumas referências bibliográficas utilizadas